Oi, meu nome é Larissa. Eu sou aluna de terapia ocupacional da Unifesp e eu estou no segundo ano. E hoje a gente vai fazer uma entrevista com a Camila Penteado. É uma TO que trabalha no Custódia na Rua. Eu sou a Gabriela e eu também estudo na Unifesp e faço parte do projeto de extensão atividade. Oi, Camila, tudo bem? Oi, Gabi, tudo. A gente gostaria de saber onde você trabalha e como é o seu trabalho. Então, eu trabalho na Prefeitura do Guarujá, né, já desde 2001, e atualmente eu estou na equipe do consultório na rua, né, o consultório na rua é um equipamento da saúde, né, vinculado à atenção básica, e aí a gente é uma equipe de saúde mínima, né, então tem eu, terapeuta ocupacional, assistente social, tem os auxiliares de enfermagem, e a gente vai para a rua, né, em loco para atender a população em situação de rua, né, então é um serviço exclusivo para atender as pessoas que estão em situação de rua no cuidado de saúde de uma forma ampliada, né. Como é seu trabalho no consultório na rua? Assim, a gente acaba tendo um trabalho, né, bem ampliado. A gente acaba fazendo um trabalho multidisciplinar, então a questão, né, da especificidade da TO acaba ficando um pouco diluída, né, porque as ações são muito voltadas para a questão, né, da vinculação, da prevenção, do cuidado em saúde. Então a gente trabalha muito pouco, por exemplo, com oficina terapêutica, né, é muito mais um trabalho vinculado aos outros profissionais e a gente sempre mantém o foco da redução de danos, então sempre pensando, né, em diminuir o risco potencial de algumas doenças e tentando melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que estão em situação de rua, né, sempre pensando no foco da saúde, mas a gente acaba ampliando muito o atendimento para o que ele precisa naquele momento, então às vezes é documentação, às vezes é um banho, às vezes é alimentação, né? Então, a TO, nesse serviço, ela acaba tendo uma ação bem mais ampliada. Lógico que a gente tem, né, a nossa formação, o nosso olhar, então a gente tenta pensar junto com eles a questão do cotidiano, da rotina, das atividades de vida diária, o que é possível, o que não é, como é que a gente pode fazer. Então, a gente tem esse olhar, né? Mas o trabalho é muito integrado com os outros integrantes da equipe. Quais são os outros profissionais que tem na equipe? Na equipe do Guarujá, sim, tem uma equipe mínima, né? Que vários profissionais podem fazer parte, assim como nos CAPs. Né? Na equipe que eu trabalho, de nível superior, atualmente só tem eu e uma assistente social. A gente está sem enfermeira e sem psicólogo. Então, sou eu, uma assistente social, e a gente tem 3 auxiliares de enfermagem. Tem uma pessoa de apoio administrativo e um motorista. Então, é uma equipe bem reduzida. Né? A gente precisaria ter 3 profissionais de nível superior, atualmente a gente tem 2, e teria que ter 4 de nível médio, a gente tem 3. E a gente atende o município todo. A gente não atende um território só, a gente acaba rodando dentro do município onde a população se encontra. Quais são as maiores dificuldades que você já enfrentou trabalhando no consultório na rua? A maior dificuldade que a gente tem, né, algumas, eu acho que não é com a população que a gente atende, é com a rede, né, acho que existe muito preconceito, as pessoas têm um preconceito muito grande, tanto na saúde, quanto na assistência, quanto a população em geral, né, então a questão do julgamento de que as pessoas estão na rua porque elas querem, ou porque elas são bandidos, e aí como se essas pessoas, por fazer essa escolha, porque né, a sociedade acha que isso é uma escolha, eu não concordo, mas, enfim, como se eles perdessem o direito a qualquer acesso. Uma das maiores brigas, por mais que a gente seja uma equipe de saúde, é garantir direitos, né? Então, o consultório na rua, ele acaba sendo um serviço que tenta o tempo todo garantir direitos. E uma outra grande dificuldade é a questão das abordagens policiais. Mais de uma vez a gente estava, né, durante o atendimento, aí para a viatura, e aí fica toda uma situação bem complicada, né, da gente ter que intervir, porque às vezes são ações violentas e sem motivo, sem razão, né? Então a gente acaba tendo muito enfrentamento com a questão, né, de guarda municipal, polícia, esses órgãos repressores, né? E a questão do preconceito mesmo. Acho que são as duas grandes dificuldades. Acho que as outras dificuldades são inerentes a qualquer serviço de saúde, né? A precariedade, falta de insumos, falta de RH, né? A gente deveria ter mais pessoas na equipe,
Mas acho que, especificamente com a população de rua, acho que é o preconceito e a violência. Em relação a isso, você acha que, tipo assim, se as pessoas, se a população em geral tivesse mais conhecimento desse trabalho, tipo, do consultório na rua e tudo mais, poderia diminuir esse preconceito? Poderia ser uma coisa mais acolhida, assim? Eu acho que é muito maior do que o conhecimento do consultório na rua, né? Eu acho que é uma questão cultural, é uma questão, a gente não pode dizer que não seja racista, porque 90% da população que a gente atende, que está em situação de rua, são pessoas negras. Acho que é uma questão muito maior do que o consultório. Lógico, acho que a gente faz todo um trabalho de tentar conscientizar, né, as pessoas de que essas pessoas têm direito, né? Que nem assim, tem uma lei que não precisa de documento para ser atendido. A gente chega na unidade, não, se não tiver o documento, eu não vou atender. Não, vai atender, tem que atender. E aí você acaba se indispondo, né? Então, assim, eu acho que não sei se é só o conhecimento basta, né? Acho que a gente tenta fazer todo esse trabalho de divulgação do que é o consultório na rua, né? Do direito dessas pessoas, mas a gente, né, subentende que quem trabalha num serviço público, seja na assistência ou na saúde, eu não precisaria explicar quais os direitos das pessoas, né? O profissional deveria saber. Agora, a população, a gente sempre, quando a gente está em atendimento na rua, normalmente para, né? Passa, o que vocês estão fazendo? Tá verificando pressão? Vê minha pressão e a gente explica que é um serviço que é específico, né, para as pessoas que estão em situação de rua. Algumas entendem e falam, que legal, que trabalho bacana, e outras falam, isso é desperdício. Para quê, né? É dinheiro jogado fora. Então, assim, tem os dois lados, mas a gente sempre tenta pontuar a questão do que é o serviço e que essas pessoas também têm direito, não é favor nenhum, é direito que eles têm de acessar os serviços de saúde, né? Você continua trabalhando no meio da pandemia? E se você continua trabalhando, o que mudou, assim, na rotina do trabalho? As equipes de consultório na rua, tanto do Guarujá quanto, né, do Brasil inteiro, não pararam, né? São equipes que continuaram atuando em tempo integral, né? Porque a gente entendeu que se a gente parasse, essas pessoas iam ficar totalmente desassistidas, né? Até porque tudo fechou, né? E eles dependem, às vezes, do comércio para poder, né, trabalhar, ter o dinheiro, o Marbitex. Então, eu acho que os serviços de consultório na rua foram essenciais nesse período, né, para garantir o mínimo, né, para essa população. E a gente trabalhou até mais, né? A gente mudou um pouco as nossas ações. Antes a gente parava e ficava nos territórios. Cada dia a gente tinha um ponto fixo, punha a mesa, cadeira e fazia os atendimentos. A gente não continuou esse atendimento, mas a gente passava em todos os pontos, né, que a gente atendia para verificar temperatura, sintomas, orientar em relação ao Covid, né? No começo foi bem difícil, porque a gente começou a usar os EPIs, então ia paramentado e eles, né, eles são super resistentes a algumas coisas. Então eles achavam, por mais que a gente já conhecesse, para que isso? Vocês estão com medo da gente? Né? Então teve todo um trabalho deles aceitarem o uso da máscara, então a gente conseguiu máscara para doar, né? A gente fez todas as orientações e a gente fazia mais um percurso, né, todos os dias onde a população costuma ficar, para ver se tinha algum paciente com sintoma, né? E a gente também trabalhou no município para tentar garantir um local. Então, no Guarujá foi aberto um abrigo emergencial, né, para a população em situação de rua. E aí a gente ficou dando apoio junto com o pessoal da USAFA, que é a Unidade de Saúde da Família, né, com médico, enfermeiro, dentista, para essas pessoas que estavam no abrigo emergencial. O que mudou também, a gente fazia muito transporte de paciente no carro, né? A gente acompanhava em consulta, e isso também diminuiu. A gente começou a evitar, né, a colocar os pacientes no carro, a gente revezava a equipe, então ia só 2 no carro, 2 ficavam na base, para a questão da prevenção mesmo, né, da gente pegar ou até transmitir. E alguém que vocês já atendiam antes e tudo mais, teve Covid ou Então, a chegou a gente se contaminar? teve, no começo, um usuário que internou no hospital por outro motivo e acabou contraindo o vírus dentro do hospital, né? Mas tá bem, teve alta. E a gente teve alguns outros casos também que pegaram, né? A gente estava lá no município, foi montado um local para quem era a população de rua que tinha sintomas e que foi diagnosticado o CAPS-AD de lá
foi montado 10 leitos, né? Porque assim, então tá com Covid, não é caso de internação, ele vai fazer a quarentena onde? Né? Não pode ir para o abrigo emergencial junto com mais 100. Então, foi montado 10 leitos no CAPS AD para acolher essas pessoas durante os 14, 15 dias que ele precisaria ficar no isolamento. Né? Então, a gente conseguiu garantir pelo menos esses 2 locais, com várias dificuldades, né? Mas tem lá os 2 locais para acolher essa população. O abrigo emergencial entra numa pergunta que a gente queria fazer para você. Se o município ou a prefeitura está tomando medidas em relação aos moradores de rua em meio a essa pandemia, se algumas delas foram efetivas e o que você acha delas? O que a gente teve lá no Guarujá foi esse abrigo emergencial e essas 10 vagas no CAPS AD. Eu acho que as 10 vagas no CAPS AD foram efetivas, a gente conseguiu garantir, né, um local, né, para essas pessoas. O abrigo emergencial, a gente teve muitas dificuldades pela questão das regras, né? Então, assim, se montou um local cheio de regras, com guarda municipal, e aí os usuários acabam não ficando, né? Então, a princípio eram 120 vagas, no começo tinha 80 pessoas lá, acho que foi o máximo. Só que, assim, entrava, não podia sair mais. Então, eles ficavam trancados 24 horas nesse local, sem cigarro, sem usar droga, sem bebida. O que a gente tentou, de início, todo mundo passar por avaliação psiquiátrica para a questão da abstinência, né? Quem quisesse fazer uso de medicação. Mas, assim, o que a gente questiona foi, eles foram para o abrigo para cumprir a quarentena, não necessariamente para parar de beber ou usar droga. Então, isso é muito difícil. Né? A gente dentro de casa já é difícil você conseguir ficar dentro de casa sem sair. Eles não podiam sair. Essa questão das regras, de como gerenciar isso, foi muito difícil. Então, acabaram tendo situações de violência lá dentro, entre eles, com a guarda, com a polícia. Então, muitos passaram pelo abrigo, acho que tiveram mais de 250 pessoas que passaram, mas não ficaram. Ficaram um período e saíram. E agora não podem voltar mais, então eles não têm mais para onde ir. Então, agora eles estão na rua e não tem mais opção de local. Parece que no abrigo agora acho que tem 30 e poucas pessoas, né? Mas no começo rodava muito, então entrava e saía, por essas questões, né, das regras tão rígidas. E para as pessoas que estão na rua, né, no consumo, né, praticamente diário, a maior parte delas de álcool, drogas, de repente você põe 80, eles têm as brigas entre eles, então às vezes lá na rua é uma coisa, lá dentro é outra. Então tudo isso a gente tentou intermediar, o consultório na rua estava lá quase todos os dias, porque a gente tem vínculo com eles, conhece, mas tiveram situações que a gente não conseguiu dar conta e eles acabaram voltando para a rua. Então a maioria hoje está em situação de rua de novo, e aí o que a gente tenta garantir é esse acesso, né, a equipe, para, se aparecer algum sintoma, a gente garantir que a pessoa seja atendida, seja avaliada. A gente também tentou garantir alimentação e banho para eles, que eu acho que é uma coisa que é importante, mas nesse sentido a gente não teve muito apoio da prefeitura, foi uma ação mais da equipe mesmo. Esse movimento entre a equipe aconteceu como para vocês conseguir garantir isso a eles? Então, a gente acaba fazendo algumas campanhas, né? Então, assim, de doação de roupa, de material de higiene, a gente conseguiu um kit lanche, aí a gente tentou no restaurante popular algumas marmitas, a gente vai tentando ações, né, junto com a sociedade civil. Então, alguns a gente tem gêmeos que a gente acaba levando para o banho toda semana para garantir a questão da higiene. Né? Então, foi nesse sentido. Quer que eu fale do auxílio emergencial? Em relação a isso, se vocês ajudaram algum morador de rua, algum usuário a fazer a pedir, sabe? Sim. Então, assim, foi muito difícil, porque para você cadastrar o auxílio emergencial, no começo eles pediam celular, né? Então, a maioria deles não tem celular, às vezes não tinha CPF em dia, o que foi né? Porque você precisava ter o CPF, então, para ter o CPF, você tem que votar, muitos não votam. Então, assim, teve muitos entraves para alguns conseguirem ter acesso. Então, muitos não conseguiram ter acesso. Né? Aqueles que já estavam cadastrados no Cade Único da Assistência, que já recebiam Bolsa Família, foi automático. Aqueles que não recebiam é porque já tinha algum problema com documentação. Então, e nesse período parou tudo. Então, você não consegue regularizar nada. Foi difícil. E aí, nesse abrigo emergencial, o que acontece? Não tinha computador. Então, eles não podiam sair.
não tinha computador para os assistentes sociais de lá fazerem o cadastro. Alguns até usaram o celular, mas você não consegue, no mesmo celular, cadastrar um monte de gente. A gente conseguiu orientar algumas pessoas, acho que uma parte deles recebeu, sim, o auxílio, está recebendo, né? A gente sabe também que teve alguns que alguém fez no celular e acabou sacando dinheiro, pelo menos é o que eles falam, sacaram o meu dinheiro, eu não consegui acessar, mas a gente também não consegue ter essa certeza. A gente sabe que teve muita fraude, né, nessa questão do auxílio, porque eu acho que foi uma coisa que eles fizeram muito rápido e não pensaram em todas as possibilidades, né. Então, alguns que precisavam não conseguiram acessar e outras pessoas que não tinham direito a acessar e conseguiram receber. Mas, assim, a gente teve alguns que a gente conseguiu sim, né, tem até 2 irmãos que estão na rua há bastante tempo, a gente conseguiu, a gente está tentando articular, alugar um quartinho para eles com esse dinheiro, né? Então, tem aqueles que a gente são mais, a gente fala, precisam de uma tutela maior, então a gente acompanha mais, principalmente aqueles que têm transtorno mental associado, né? E outros que já têm mais autonomia e eles vão atrás, né? Eles acabam conseguindo fazer por eles, conhece alguém que tem o celular, então muitos eles se viram sozinhos. Agora aqueles que têm um comprometimento maior, aí a gente acaba tutelando e acompanhando mais, né? Eu vi que você falou sobre fazer parcerias para conseguir marmita, doações de roupa e tudo mais. E a gente queria saber se vocês estão tendo apoio de mais voluntários, parceiros civis, se você notou que agora, com essa pandemia, teve um aumento de trabalhos voluntários e arrecadações na cidade e tudo mais. Acho que no começo o pessoal ficou com muito medo, então, lógico, as igrejas pararam, eles mesmos falaram, nossa, a gente vai comer o quê? Não vai ter mais marmitex, né? Porque normalmente à noite o pessoal leva. Então, no começo foi bem tenso, foi bem difícil. Mas aí acho que as pessoas começaram a se organizar e fazer grupos. Eu acho que aqui em Santos a sociedade é muito mais ativa nesse sentido. Eu acho que no Guarujá é mais difícil, acho que a gente tem menos ações no Guarujá, né? Eu acho que é um perfil da cidade mesmo, mas a gente tem ações, né? A gente tem algumas parcerias de pessoas que às vezes fazem as doações, a gente, né, arrecada cobertor, roupa, e a gente distribui. O Guarujá ainda é uma cidade que é pouco solidária, né? No meu entender. Eu acho que Santos é mais solidária. Sim, a gente queria saber quais são as maiores dificuldades que vocês estão enfrentando assim, nesse momento de pandemia no seu trabalho, assim, no consultório na rua. Eu acho que é garantir o acesso deles, né? A gente já tinha uma dificuldade grande, eu acho que né, a atenção básica, que é onde a gente é vinculado, as unidades ainda não voltaram os atendimentos, está tudo focado, né, pro vírus, então as outras especialidades estão paradas, e eu acho que essa questão mesmo, né, de alguns serviços, por exemplo, o CREASPOP que é um serviço de referência, né, da assistência para a população de rua, está limitado, só vai para tomar banho, tem um número X, os CAPs não estão funcionando, então muitos dos nossos usuários às vezes passavam o dia no CAPs, está suspenso o atendimento do CAPs, né, até porque lá virou referência para quem está com o vírus. Então, eu acho que diminuiu muito a oferta de serviços para essa população, tanto de saúde quanto de assistência. Então, alguns casos a gente acaba ficando sem dar continuidade, né? Eu acho que essa pandemia acabou, acho que não só para essa população, acho que para as outras populações também, né? Para as outras pessoas, que a gente não tem conseguido ficar nos territórios, né? Então a gente limitou o nosso atendimento por passar. Então, muitas coisas que a gente estava caminhando, a questão do vínculo, acho que a gente perde um pouco, e quando passar, a gente vai ter que retomar algumas ações. E a questão da equipe mesmo, né? Tem uma questão do medo, né, de ser contaminado, da tensão. A gente tem 2 profissionais, tanto o motorista quanto o auxiliar, estão afastados porque eles são do grupo de risco, né? Hoje não falta EPI, a gente tem EPI para trabalhar. No começo, acho que todo mundo, né, teve a falta porque as prefeituras não conseguiam comprar, mas hoje a gente tem os equipamentos de proteção garantida, então acho que isso é uma coisa boa, né? Mas existe sim o medo do risco, né, de contaminação,
E a preocupação com eles também. Nossas perguntas acabaram e a gente queria dar esse espaço para você falar o que você achar que você tem que falar para o nosso público de terapeutas ocupacionais, estudantes de TO, alguma coisa que você acha interessante que vai agregar na nossa página. É importante, né, principalmente para os estudantes, a gente ampliar sempre o nosso olhar, né? Acho que a gente tem empatia. Eu acho que eu trabalhei bastante tempo nos CAPs, trabalhei na Infecto, mas depois que eu fui para o consultório na rua, eu acho que a gente muda muito, né? A gente não tem a instituição junto, a gente está lá na rua, está exposto. A vinculação com o usuário é muito forte, a gente não tem a mesa entre a gente não tem essa questão, né? Eu não sei, na minha época na faculdade era muito assim, o terapeuta paciente, né? A distância, a gente fica muito próximo, né? E a gente precisa disso para conseguir vincular e acessar o paciente, conseguir se colocar no lugar do outro, né? Sem o preconceito, porque a gente tem, todo mundo tem preconceito, todo mundo tem a sua vivência. Então, a hora que você está lá na rua junto com eles, a gente se sente um pouco como eles, a gente é tratado como eles. Acho que a vivência da rua, ela é única, né? A gente está fora dessa proteção da instituição, porque a instituição acaba te protegendo. Aí você acaba vestindo a instituição. E o consultório na rua te coloca lá como eles, junto com eles. O contato físico é muito importante, então é dar a mão, é dar o abraço, né? Eu escutei na faculdade, você não pode abraçar, você não pode beijar. Eu não concordo, eu acho que a gente tem pacientes que a gente vai precisar, né, dar a mão, beijar e abraçar, e tem paciente que a gente vai dar o limite, né? Mas para essa população que é extremamente vulnerável e sofre esse preconceito, a hora que você consegue se aproximar dela desta forma, você quebra essa barreira, esse preconceito. E aí ela consegue enxergar você assim como ela, né? Então, assim, o que diferencia eu, Camila, né, do João que está ali na calçada? Nada. Eu posso estar lá amanhã, né? Então, acho que essa coisa, né? Até você no WhatsApp, doutora, né? Não, eu não sou doutora, eu sou Camila, né? É pessoa. Eu tenho uma formação, eu estou aqui por um motivo, mas eu acho que é isso. Eu sou Camila, pessoa assim como o João que está lá na calçada. Acho que isso é importante. A gente colocar os EPIs foi muito difícil, porque era uma barreira, né? Para eles. É como se eu fosse diferente, se eu fosse superior. E o consultório a gente mostra o tempo todo que nós somos iguais. Nós só estamos em momentos diferentes, mas não somos iguais. Nós somos pessoas, nós temos os mesmos direitos e nós merecemos respeito. Então, do mesmo jeito que eu respeito ele vai me respeitar. É uma via de mão dupla. Então, eu acho que a gente precisa ter essa aproximação, principalmente com esta população, para conseguir fazer o nosso trabalho. Porque senão a gente fica de cima para baixo e não flui, não funciona. Acho que é uma vivência que eu tive, né? Quando eu saí da instituição, do CAPS, né, seja ela reabilitação, e fui para a rua viver com eles, acho que você muda muito essa sua visão e você consegue, de fato, se aproximar dessa população. Eu acho que é isso. Muito, muito obrigada pela sua entrevista. Eu achei que as suas posições, sua fala, foi muito essencial para a gente. Muito obrigada, doutora Camila. Foi ótima a sua participação no nosso projeto de extensão. Queria agradecer mesmo a sua participação. E também parabenizar pelo seu trabalho, o trabalho da sua equipe, que ainda está trabalhando no meio de todo esse caos. E um trabalho muito bonito, de verdade. Eu, assim como uma estudante de terapia ocupacional, fico muito emocionada quando escuto esse lado da profissão. A linha de frente é muito bonita mesmo. Bom, eu queria agradecer o convite, meninas, e convidar vocês, quando acabar tudo isso, de ir lá passar o dia com a gente. Nossa, demais. Nossa, de verdade. Obrigado.